Oferecimento Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia. Olá, meus amigos corredores, nadadores, ciclistas, triatletas e afins. Existe uma discussão antiga, quer dizer, nem tão antiga assim, mas é uma discussão que sempre rende muito debate, e é essa discussão que eu decidi trazer para esse programa de hoje. O que é mais importante para um corredor, para um triatleta? Musculação ou estabilidade? Musculação ou mobilidade? Os três juntos? Nenhum deles? Bom, para trazer luz a esse tema, para colocar luz em relação a essa discussão, eu trouxe dois profissionais da área, que atuam nessa área e têm um vasto conhecimento que pode nos ajudar a tirar muitas dúvidas que com certeza você que está em casa assistindo agora, você que está ouvindo, tem. Eu trouxe mais uma vez, eles já fizeram aqui, já gravaram um podcast comigo em separado, agora eu resolvi trazer os dois juntos, justamente para tornar o debate mais rico, com mais detalhes. Resolvi trazer novamente, convidá-los novamente, Léo Lopes, professor de Educação Física, e Daniel Lima, fisioterapeuta. Em primeiro lugar, muito obrigado por essas duas figuras ilustres terem tirado um tempinho da agenda para vir para cá para a gente bater esse papo novamente. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí para esses esclarecimentos, né? Esses esclarecimentos que são pertinentes aí para os atletas. Pois é, eu estava, justamente como eu fiz agora aqui na abertura, eu vou primeiro perguntar a Léo, que além de professor de Educação Física, lida com essa questão tem a especialidade da mobilidade, da estabilidade. Você fez cursos a mais do que a universidade lhe proporcionou em relação à educação física. Você fez especializações nessa área. E aí eu lhe pergunto, o que é mais importante para um corredor? Se é para dizer que tem algo que seja mais importante. O que é mais importante? Musculação ou mobilidade? Musculação ou estabilidade? Na verdade a gente tem nomes e propriedades diferentes para cada um da separação de cada um, né? Exemplo, musculação é um tipo de treinamento. Treinamento integrado é outro tipo de treinamento. Que a gente vai dar ou devolver ou aprimorar, né? Funções novamente do nosso corpo que ele está se perdendo ou se está, vamos dizer assim, deixando em desuso em relação ao nosso dia a dia. Então, algumas articulações do nosso corpo precisam de ser estáveis e outras articulações precisam da mobilidade. Né? Se a gente for pensar num grosso modo aqui, é muito melhor um corredor ser rígido do que ser mole demais. Porém, há controvérsias em relação quando a gente vai mexer nas variáveis. Né? Algumas articulações que precisam da mobilidade, se estiverem perdendo a sua função e começarem a ter estabilidade, né, vai começar uma reação em cadeia e aí vai começar disfunções e compensações. Essas compensações possam ser que se comecem a sinalizar algumas lesões futuras, e aí onde que a gente vem com a ajuda de Daniel para ele poder, né, o fisioterapeuta vem, alinha novamente o corpo do paciente / aluno, né, depende do modelo que ele chega, e deixa ele pronto para isso. Então, no modo geral, é melhor um corredor ser rígido do que ele ser mole demais, né? Mas ele precisa de algumas articulações precisam ter mais mobilidade e outras estabilidades. Quando é que a gente treina isso? No treinamento integrado, onde a gente devolve funções a músculos e articulações, né? Na musculação, ele precisa de força. Ele não precisa ser um bodybuilder, mas o corredor precisa ter força, né? Então, tendo força, ele vai ter mais potência, ele vai ter uma maior amplitude de passada, ele vai com certeza prevenir mais lesões, né? Podendo prevenir mais lesões em relação a isso. E a gente deixa um corredor forte, né? Tanto na parte óssea, osso, musculatura, né? Eu ouvi recentemente de um professor de Educação Física que ele disse que um corredor sem musculação, ele tende a ter vida curta no esporte. E o cara afirmou isso categoricamente. Eu perguntei, mas isso é de uma forma geral? Ele disse, é de uma forma geral. Eu não vou citar o nome aqui, também, claro, mas ele disse, corredor sem musculação tem vida curta. E eu perguntei, mas só a musculação resolve? Ele disse, depende, mas tem que ter musculação. Tem que ter musculação. Aí eu lhe pergunto, só a musculação resolve? Não. Depende também. É porque assim, nós somos um corpo com muitos sistemas complexos, né? Tipo, nós três aqui, por exemplo, temos 3 variações diferentes. Há alguns com características que precisam mais naquele momento da musculação em si,
né, que vai segurar um pouquinho a mais, né, porque se você for ver para a corrida, a própria corrida já leva uma demanda de sobrecarga nas articulações. O músculo, vamos dizer assim, ele é um estoque de guardar energia e nutrientes ali, né? Então, quem tem mais músculo se sobrepõe quem tem menos, em relação ao tipo de defesa de articulação, de performance, um sinalizador de desempenho, né? Quem está sedentário, por exemplo, ele precisa dos dois, porque tem algumas disfunções no corpo dele que ele vai precisar melhorar até a questão do dia a dia dele, umas posturas a longo prazo, por exemplo, pode tirar a mobilidade de uma articulação que precisa da mobilidade, do quadril, por exemplo, pode ter aquele quadril mais acometido e tensionado. E aos poucos, no dia a dia, ele vai perdendo a sua mobilidade e ficando mais rígido. E aí, onde ele precisa ser rígido, a parte de core, né, a parte de escápulas, a parte de pé, né, ele começa a perder essa função e tem função regressa em relação à particularidade da articulação. E isso, de novo, é uma reação em cadeia que pode ser que leve esse futuro corredor a nem desempenhar um bom papel na corrida, ter uma vida curtíssima na corrida, saindo para correr e no segundo, terceira semana já está totalmente estourado e chega para Daniel no limite máximo, né? No socorro e tem que parar, porque... E vale a pena... Isso que eu ia perguntar a você, Daniel. No seu consultório, quem chega mais? Qual o perfil de lesão que chega mais? É de um corredor que não faz nenhuma outra atividade de suporte além da corrida, ou é o cara que só malha, ou é aquele cara que não malha? O que é que chega mais de problema para você? De fato, o atleta que só corre, né, ele tem um acometimento maior. No meu consultório aparece mais atletas que só fazem a parte da corrida, né, levando em consideração o grau da lesão, né, a lesão mais grave. De fato, as pessoas são atletas que só fazem a corrida. Mas vale ressaltar também a importância da periodização, né? Então, a corrida... Deixa eu só aproximar mais o microfone de você e direcionar isso aí. Continua agora. A corrida, ela geralmente é a atividade principal do atleta, né? Então, o integrado, a musculação, ela é uma atividade acessória para ajudar a corrida, né? Mas vale ressaltar que a periodização tem que estar toda hora em sintonia, né? Então, se você vai fazer uma prova alvo, sei lá, uma maratona em algum lugar, a musculação tem que ser preparada para aquela data, né? Você não pode estar levantando altas cargas até tantos dias antes da corrida, antes da prova e tal. Então isso aí tem que ser profissionais. Importantíssimo isso, na verdade. Para que não exista de objetivos, né? Então, você tem a prova daqui a 3 meses, então você consegue trabalhar uma força e tal, e ir desmamando esse treino até o dia da prova. Então, essa sincronia tem que estar muito, muito bem feita, né? Pelo profissional tanto da corrida, o que está fazendo o planilhamento do atleta, quanto o que está fazendo o treino de força. Eu me lembrei agora, você falando, eu estava me lembrando de quando eu estava chegando perto da maratona agora, aí Cid fala, quando faltavam 45 minutos para a prova, Cid disse, Breno, encerra a musculação agora, você volta depois da prova. Agora eu quero que você concentre o seu gasto de energia só para os treinos de corrida. A gente vai entrar no período específico, pré-prova. Isso. Então concentra o seu gasto de energia. Mas Cid, não dá nem para malhar superior. Ele disse, o corpo quando for repor o que você desgastou no superior, não vai entender que vai pegar um suprimento de energia só do superior. Ele vai pegar suprimento de energia do seu corpo todo para repor ali, naquela área que você desgastou. Isso. Então eu quero que você tenha suporte energético apenas para corrida. Isso. Não gaste energia com mais nada. Perfeito. Isso. Talvez no caso, um treinamento integrado para trabalhar algumas tensões, equilibrar um pouco as tensões, que as pessoas, os corredores, eles não são só corredores, né? Eles são profissionais, são pais, são mães, têm uma vida normal, né? Então eles têm a corrida ali como um lazer levado mais a sério, entendeu? Então é interessante fazer algumas intervenções pontuais para até que ele consiga se recuperar até melhor, entendeu? Então o integrado nessa fase é um integrado mais direcionado para uma regeneração, vamos dizer assim.
É quase um recovery, pô. É um recovery sem estar parado, né? Você está em movimento e, ao mesmo tempo, destravando algumas articulações que possam estar tensionadas, até do próprio treino anterior. Ou né? do dia a dia, Ou do né? dia a dia, Você está lá 8 principalmente. horas sentado como advogado ou como dentista, enfim. Então, o integrado ele vai servir como... O treinamento integrado ele vai servir como um momento ali para você recuperar e reequilibrar essas forças. Vou lhe fazer a pergunta quase do mesmo jeito, mas vou mudar um pouquinho. Sem treino de mobilidade e de estabilidade, eu tinha feito a pergunta anterior diferente, mas agora vamos supor que eu não treine estabilidade e mobilidade, faça só musculação, aquela musculação tradicional de academia e tal. É bom para um corredor isso aí? É bom, é fundamental, né? Tipo, se você for ver... Tipo, a parte de periodização mesmo, de fato, né? Um corredor não precisa estar toda hora fazendo treinos de musculação, treinamento resistido, seja lá qual for a resistência que ele vai vencer, né? Tem quase que uma regra universal que um corredor só precisa treinar 2 vezes por semana. Já faz de bom tamanho para quem não faz nada. Musculação. Né? Vamos dizer treinamento de força. Então, assim, mas um negócio que é fundamental, o que Daniel falou, né? Existe uma periodização. Eu vou falar num parâmetro que é normal, que é natural no meio, né? As outras coisas vão ser exceções. E aí a gente tem que botar aqui e mexer e analisar as variáveis. Mas, no geral, vamos dizer assim, quando o prescritor diz, anota aí, né? Anota essa daí. Quando o prescritor chega e diz para você assim, hoje é treinamento off, dia off, não faz nada é nada mesmo, né? Mas Léo, será que eu não posso fazer só um beach tênis, vou ali dar só uma suadinha, Descanso ativo. Off é off. Treino de força ou treino forte é treino forte e treino leve realmente é treino leve. Pô, essa redundância acaba que mais na frente você vai entender porque essa sequência, né? Vamos dizer que é associada agora com os treinamentos de força na musculação, que é um dos grandes, vamos assim, uma das grandes dúvidas que o corredor tem. Então, vamos botar logo aqui como é que é, né? Como é que eu posso montar um treino desse, por exemplo? E aí, como é que tem essa linha de raciocínio por trás? Se eu tenho um treino na segunda-feira, por exemplo, leve, né? Que eu vou botar na nossa realidade de Natal, que na maioria das pessoas e as assessorias são assim, né? Geralmente, 90% das pessoas treinam 3 vezes por semana. Terças, quintas e sábados, né? Corrida. Lembrando que não todo. As outras exceções são as outras exceções. Mas vamos dizer que segunda a gente tem uma solturazinha, só uma corridazinha de leve para começar a semana. E aí você tem que ser um treino leve. Léo, mas eu posso treinar musculação nesse dia? Pode, mas tem que ser leve, né? É um treino leve de corrida e é um treino leve de musculação. E aí, Léo, na terça, eu já tenho um treino de VO2 máximo. São os treinos de tiro. Pô, tu vai ver Jesus lá na pista. Vai dar tiro, vai ser forte, vai ser cansativo. Então, é um dia bom também de você ter treino forte na musculação. Então, porque você já cansa teu corpo todo, né? Então, cansou e no outro dia você tem um off, por exemplo. E aí é off de tudo. Porque teu corpo recupera da pancada que você deu na terça. Aí não vou atrás disso, eu vou fazer só um superiorzinho, eu vou treinar pesado membros superiores. Aí tu deu uma forçada terça, no treinamento de tiro. Na quarta, tu foi lá na musculação e destruiu, também amassou tudo e desgastou teus membros superiores todo. Então, teu corpo já está acumulando gastos de energia, porque quinta-feira, novamente, vai ter um treino de limiar, por exemplo, um tempo de corrida, né? Você vai fazer ali um treino mais forte. Então, são 3 dias fortes. Então, é mais tendencioso o teu corpo começar a fazer compensações desse movimento, não ter tempo hábil a se recuperar, as tuas articulações e musculatura também, né? E aí, ao longo do tempo, isso vai te acumulando lá para frente uns gastos desnecessários que possa ser que gere uma lesão. Então, dia forte é dia forte, dia fraco é dia fraco, off é dia off. Eu imagino que deve ser um dos mais... Daniel, é a variável mais difícil de se controlar. Eu imagino que deve ser um mantra que Daniel deve dizer quando chega o cara lá lesionado. Paz, off é off.
treino fraco. Quando o professor disser treino fraco, treine fraco. Não, eu acho que... E às vezes ele mesmo, o bom de se trabalhar com profissionais de outra área, né? As outras áreas pegam e complementam a nossa, né? Muitas vezes Daniel dá um norte. Alivia, porque eu tô vendo aqui que... Não tá recuperando. Vai dar bronca, não tá tendo sinais de recuperação. E aí os planejamentos das semanas na frente, aí tem que realmente tirar o pé. E aí, essas semanas que a gente oscila em forte, fraco e médio, a gente vai ter que ficar fraco por um bom tempo, né? Levinho. E atleta é complicado, porque eu adoro trabalhar com atleta. Mas é complicado, porque ele chega com uma lesão, ou com uma dor, com um incômodo, e se levanta da maca e já pergunta se pode treinar. Amanhã eu posso treinar? Entendeu? Então, nunca é de leve. Nunca é de leve. Então, eu acho que... Tô brincadeiras à parte, mas eu acho que 10% respeita ali a planilha certinho, entendeu? A maioria gosta de... Porque você vai ficando forte, né? Você vai ficando forte e ali você acaba se né, soltando um pouco mais do que deve, às vezes. Mas agora, sabe por que eu te perguntei isso? Eu fiz essa pergunta com esse formato diferente? Porque no começo você disse, ele precisa ter força. A musculação é fundamental. Mas tem que ter... Ele não pode ser tão duro. Um corredor é melhor que ele seja duro. Mas ele precisa ter mobilidade. Isso. Ou seja, só a musculação não resolve, então. Porque ele vai deixar o cara duro, ele vai ter força, a estrutura dele vai ser firme, vai aguentar a pancada, mas ele não vai ter mobilidade. É porque assim... Ele vai ficar com o tornozelo duro. É porque vai ficar assim... com o quadril duro. A gente acaba... Nesse caso, você colocou meio que... É isso ou isso? A pergunta foi provocativa. Entendeu? Então, se for para escolher entre essas duas opções, é melhor duro. Sim. Certo? Mas o ideal é você ser completo. Um equilíbrio, né? Então, o corpo foi feito para... A articulação foi feita para ter mobilidade. Né? Então, a musculatura foi feita para alongar e contrair. Então, você tem que estar com esse equilíbrio em dia, entendeu? Mas se for para escolher... É melhor estar mais duro mesmo. E agora me veio o questionamento. Quando você falou, o ideal é assim. Agora, se tiver que escolher, que seja para te deixar duro. Só que, aí é onde entra a minha pergunta. Só que, sabendo que lá na frente você vai pagar um preço. Isso. Isso. Lá na frente você vai pagar um preço. Pela falta do que não teve no cenário ideal. Isso. O cenário ideal é o conjunto da obra, né? Porque todo mundo ele tenta ter a melhor performance possível no melhor cenário, né? A gente às vezes todo mundo se baseia demais, né? Pelo profissional. Cara, aquele cara, eu quero correr igual a fulano, eu quero ter aquele pace e tal. Só que o cara vive para aquilo, então ele tem toda uma estrutura por trás dele, entendeu? Ele acaba... as pessoas vão para o físio de maneira preventiva, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Esses caras, eles saem da pista de corrida e já tem um físio esperando ele ali todo dia para fazer as manipulações. Em qualquer tipo de esporte, né? Então, o profissional, ele tem esse aparato. O amador, não. A pessoa comum... O amador não. Então ele faz de tudo para ter um bom resultado, mas tem muita coisa que puxa ele, entendeu? O dia a dia de trabalho é um exemplo, entendeu? Que é as posturas, as sobrecargas, entendeu? Então isso aí vai minando, vai sobrecarregando aos poucos. Na verdade é um verdadeiro herói, que tem muitos amadores aqui, por exemplo, aqui em Natal mesmo, com planilha e volume de profissional. Né? E mesmo assim, como o Daniel falou, ele tem que exercer a sua função de pai, ele tem que resolver problema na escola do filho, ele tem que resolver problema em casa, ele tem que fazer uma feira, né? O cenário ideal realmente era... qual é a sequência, Léo, de um cenário ideal? O cenário ideal é você correr, ir para casa, descansar e depois, nesses dias que eu falei, forte, leve, né? Faz o treino, vai para casa, descansa. Banheirinha de crio lá, depois esperando. Vai na musculação, vai lá no treinamento integrado, faz seu treino à tarde, depois volta para casa, descansa. Isso aí é o nosso cenário ideal. Se alimenta bem, dorme bem. E aí, quando a gente não consegue controlar essas variáveis, aí a gente tem que mexer nelas para poder realmente alinhar tudo. E aí, quando a gente quebra realmente a cabeça em deixar isso bem equilibrado, botar tudo na balança, medido, pesado e contado, né? E aí o aluno acaba se excedendo um pouco, porque juntou com outro grupinho ali e tal. E aí onde começa a sair do planejamento, né? Saiu do planejamento, aí fica complexo.
em relação para a gente ter realmente esse controle. Muitas das lesões que a gente vê, o cara está se lesionando num período de preparação, pô. O cara se lesiona num período para se preparar para a prova, porque teve algum dia que era para ser leve e o cara juntou com outra pessoa e deixou de fazer o seu próprio treino e foi fazer o treino dos outros. E aí perdeu aquele ciclo todinho, né? Poxa, agora um dia que era para ser leve, o cara vai ter outra pancada. Outra pancada. Chega uma hora que o cara não vai aguentar, porque ao invés de ele ir para casa descansar, ele vai ter que fazer uma feira, vai ter que passar horas sentado em uma reunião, por exemplo. Você como professor de educação física, você como prescritor de treino, a maior dificuldade do dia a dia, uma das grandes dificuldades é essa? É fazer o cara respeitar as zonas? Essa é assim, tipo... Por isso que eu falava muito, o melhor aluno é o cara que gabarita o treino. Poxa, ele gabaritou o treino, né? Porque ele fez tudo que estava prescrito. Mesmo, rapaz, 10 minutos... Vai lá, e quando for 9h59, não vou um segundinho aqui, né? E foi na zonazinha dele certinha, por isso que cada aluno faz seus testes para a gente achar tua zona-alvo e a gente poder monitorar isso, né? Porque tudo é muito empírico, a gente tenta controlar isso o máximo das variáveis possíveis. Dentro de um ser humano que a gente não consegue controlar 100%. Então, o máximo que a gente puder controlar isso, a gente vai achar sinalizadores que consigam... que a gente mantenha ele num treino. A gente não vai estar 100% com ele, né? Um professor tem 30, 40 alunos. Ele não consegue estar em todos, né? Então, o que vai mostrar para ele é justamente a planilha de treino e depois ele vai dar uma olhada lá no treino para ver se teu aluno dele fez aquele planejado. Tem muitas vezes o planejado e o executado. Quando você vai vendo, tem vários que o planejado está de uma forma e o executado parece que o cara não conseguiu interpretar o treino. Mas aí quando você vai ver, o treino tá igualzinho do amigo do parceiro. E aí quebra aquela sequência todinha. Vocês estavam falando ainda há pouco sobre os heróis, né? O cara que tem a vida de profissional sendo amador, né? Eu entrevistei semana passada o professor Marcos Gomes e ele treina alguns atletas da Seleção Brasileira de Atletismo de ultramaratona. E ele disse, Breno, tem atleta meu que faz um treinos para ultra, que são treinos bem mais longos, né? Sai cedo, sai na madrugada ainda, sai à noite para fazer uma rodagem de 3 horas, de 3 horas e meia, uma rodagem normal, sem ser o longão, de 2 horas, 2 horas e meia. E volta para casa, toma um café da manhã ali, que já não é o ideal, e vai para a roça. Exatamente. Se ele fosse um profissional, se ele tivesse um suporte profissional, ele estaria como? Banheira de crio, teria o fisioterapeuta para fazer o descanso, para fazer o recovery. O cara termina o treino, toma um café com pão e vai para a roça. Isso. Nem a dieta ele consegue ter a dieta mais adequada, né? Esse é o tipo do comportamento do atleta que a gente vê, que é realmente o cara que ele está ali no limiar de dar muito certo, mas também de dar muito errado. Porque geralmente ele é o cara que ele não vai conseguir dar esse off, né? Até porque para ele se alimentar e sobreviver durante a vida dele toda, ele vai ter que trabalhar. E o trabalho dele é de forma árdua. Braçal, né? Então, uma hora que era para ele descansar, por exemplo, ter pelo menos um momento ali de descanso, ele não vai conseguir isso. Então, realmente, esses caras é o famoso ditado, quando as pernas não vai, o coração é que leva o resto, né? O cara que gosta, que ama e que quer correr, até que ele vire esse cenário da vida dele aí, né? Até que aí investidores e pessoas cheguem junto e invistam e apoiem o atleta amador realmente para que ele saia de uma vida dessa. Mas tipo, Marcos, por exemplo, ele é o cara que garimpa essas pessoas, né? Você vê muito o pódio, o pessoal dele da carne. Porque geralmente são pessoas que querem ali porque estão no sacrifício da dor e estão querendo. E você vê que não são os melhores tênis, né? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma prescrição, nenhum fortalecimento, nenhuma nutrição. É na tora. É treino. E aí até quando isso aguenta a gente não sabe, né? Você falou a palavra dor. Tem uma frase de Oscar Schmidt, Oscar do basquete, que é um dos nossos grandes atletas da nossa história, que ele diz: a dor faz parte do uniforme do atleta. Foi uma frase que ele cunhou já faz algum tempo, então eu sempre lembro dessa frase: a dor faz parte do uniforme do atleta. E só o que tem é profissional, você vê no Instagram, só o que tem é profissional vendendo como correr sem dor. Como correr sem dor. Ora,
Dá para correr sem dor? Essa é perfeita, certo? Porque, primeiro, a corrida, ela proporciona impacto o tempo inteiro, né? E isso vai gerar alguma sobrecarga em algum lugar, por mais treinado que você esteja. Então, por mais que você faça todo deverzinho de casa, tudo que tem que ser feito, em algum momento, pelo acumulado, pode aparecer um desconforto aqui e acolá. Obviamente, pode aparecer até uma dor, pode aparecer uma lesão também. Isso aí não é... Por mais perfeito que o trabalho seja, pode ser que aconteça algum percalço aí no meio do caminho. Porém, se você já tem todo esse aparato contigo, o seu tratamento, o seu retorno, pode ser que seja bem mais acelerado do que quem não tenha, entendeu? Ou o período que você passa com dor, com desconforto, seja menor. Então, varia, né? Mas de fato a corrida sempre vai proporcionar alguns obstáculos aí no meio do caminho. Até porque, tipo, pra gente que é profissional de movimento, a dor pra gente também é um sinalizador importante, né? Pra gente entender o que é que tá acontecendo ali. Né? Às vezes tem uns graus de dores, né? A gente pode ter... Muitas vezes é só apareceu a dor. Ou tem alguma sobrecarga aqui. Vamos ver o que está acontecendo? Porque às vezes a dor tá ali, mas outra coisa pode ter gerado aquela dor naquele local, né? Então, reavalia, fortalece, né? Intervém ali de acordo com o que foi visto na avaliação e aí bola pra frente. Em contrapartida, você pode estar correndo 5 minutos de corrida, 10 minutos, começou a aparecer um desconfortozinho no tornozelo, 20 minutos parou e também ela não apareceu mais. 15 dias também não apareceu mais. Normal, o corpo você vai se adaptando, vida que segue. Vai se adaptando ao exercício, ao movimento e aí, normal. Sinalizou um desconforto, teu corpo recuperou, entendeu o que era, recuperou e bola pra frente. Eu perguntei isso porque assim também, é só pra entender, quando a gente fala assim, estabilidade, não quer dizer que o cara seja estático, né? Algumas articulações precisam de estabilidade, né, para manter aquele controle, para as outras que têm a mobilidade fazerem o papel dela com a melhor função. Mas, tipo, não quer dizer que a estabilidade deixa o cara rígido, estático, igual uma estátua. Não, né? Assim, tudo é uma sinergia. Sobre estabilidade, eu sempre lembro do doutor Bruno Muniz, meu ortopedista de pé, né? Uma vez eu contando pra ele, eu tava no tratamento de uma lesão que eu tive no pé há uns 4 anos com ele. Corredor também. Pois é. Maratonista também. E aí eu contei um episódio que eu disse, eu tava correndo e pisei no gelo baiano daquele. Pisei o meu pé, numa fração milésima de segundos, ele deu aquela falseada. Aquela falseada, mas eu voltei. Assim, eu lembro disso aí. Voltei e segui. Não senti nada. Ele disse, porque você tem um tornozelo estável. Quando não se tem um tornozelo estável, a tendência é como uma ferramenta de defesa, o tornozelo ele fraquejar para você cair. Isso. Para que ele não rompa. Ou seja, como você tem um tornozelo estável, a sua articulação estável, ele, numa leitura de fração de segundos, ele estabilizou viu ali e restabilizou e você seguiu. Quando fala sobre estabilidade, eu sempre lembro desse episódio. Para você ver, pronto, pegando esse gancho da sua articulação, da sua vivência e do que aconteceu com você, essa do tornozelo, por exemplo. O tornozelo é uma articulação interessante porque ela tá ali, presente, impacto, né? Primeiro contato ali, pé, e tipo, o movimento que você fez do tornozelo, ele precisa realmente da estabilidade, né? Que é a parte que vai para um lado e vai para o outro, que é a famosa supinada e a pronada, a pisada lá, né? Ele prona ou ele supina. Essa parte, ele tem que ser um tornozelo que ele tenha estabilidade. Você tem que ter essa estabilidade. Porém, no movimento que ele faz para fazer a corrida, o movimento natural, ele tem que ter a mobilidade, entendeu? Então, em uma articulação, a gente tem que ter um plano estável e o outro plano tem que ter a mobilidade. A gente só consegue detectar isso através de uma avaliação bem criteriosa e, tipo, uma metodologia que a gente tem... individualizada. Exatamente. E aí a gente consegue entender qual é a prioridade do teu tornozelo para aquele momento. Ele tem mobilidade no plano que precisa ter? Tem. Então, eu trabalho só a estabilidade onde ele está se perdendo. Voltando à questão da dor, eu perguntei isso porque eu acho meio perigoso você dizer assim, eu tenho como lhe fazer correr sem dor. Bicho, é muito difícil você não ter... Você dentro de um ciclo de treinamento para uma prova... Eu não estou falando das dores que são sinais de lesões, não. Essas aí aí é um caso. Estou falando das dores pós-treino. Você praticou um exercício de alto impacto, seja em qual condição for, de um iniciante ou de um avançado. Já avançado,
é o alto impacto para aquele nível dele. Certeza. No dia seguinte você vai ter uma dor pós-treino. Eu tô falando da dor normal. Aí dizer que... Porque assim... O ideal seria dizer... Tá, eu ofereço um plano para minimizar as lesões. Né? Porque isso você... No momento que você bate o martelo, você... É uma zona meio perigosa ali. Porque tem muita questão também do marketing em relação a chamar uma atenção, né? A ter o gatilho. Aquele gatilho. Rapaz, eu quebro esse padrão de como é que eu consigo correr realmente sem dor, né? É complexo realmente de você dizer que a pessoa corre sem a dor. Ela tá ali e ela vai fazer parte até de movimentos no nosso dia a dia que nem gerava dor, mas que possa ser que aconteça, né? Quando a gente começa a falar de preparar o aluno e o paciente para a corrida, né, a gente acha uma harmonia no corpo dele. Primeiro a gente passa pelo físio, né? Léo, mas se depois de passar por Daniel, vai chegar uma hora que uma demanda de carga de treinos vai ter que passar novamente, né? Porque, ele não é que ele deixa no padrão e a gente fica mantendo isso. Vai chegar uma hora que vai novamente, né? As particularidades de cada profissão é muito particular, uma posição prolongada por muito tempo. Essas posições acabam nos mostrando algumas musculaturas que ficam mais tensionadas. E aí, essa que que aparece mais pra gente, né? Essa flexora. Então, para muitas pessoas de fato, é muito difícil ficar ereto, né? E é uma postura primordial para quem quer ter um bom desempenho na corrida, né? Por respirar melhor, por ser mais eficiente, né? Você conseguir ficar por mais tempo nessa postura é interessante para fazer as extensões de quadril, aumentar essa passada, ser mais forte com os membros inferiores, mas ao mesmo tempo você tem que fortalecer o core, a parte da escápula. Então, a gente vê que é um sistema que a gente tem que prestar atenção em tudo, né? Não é só aqui e ali a perda do peso. Poxa, a perda do peso é fundamental. Quem dizer assim, não, o corredor não precisa perder peso, ele perde peso para ficar mais rápido. E aí se o cara perde peso e fica mais rápido, e aí ele consegue aliar isso ao fortalecimento, ele fica mais rápido e mais forte. E aí quando eu digo mais forte, novamente, não é o cara que é fortão, não é o cara que é bodybuilder. O corredor é corredor para ser mais rápido, para ter mais potência, para ter uma amplitude maior de passada, para que ele suporte melhor aquela demanda que ele programou ali junto com o seu professor para fazer o seu objetivo de corrida, né, dentro de uma periodização. E aí isso, ao longo do tempo, junto com um planejamento alimentar, que isso é fundamental, né, você é testemunha disso. Se você não tiver o combustível certo para aquela tua máquina suportar ali, não adianta estar forte, não adianta estar nada. Então, a gente precisa de outros profissionais da área para fazer o corredor chegar mais longe e ele ficar mais tempo em movimento, né? Fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais aqui. É hora de falarmos do nosso parceiro. Eu falo da Gouveia Engenharia, do nosso amigo Alvinho. Uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia e mais de 1.000 obras executadas com êxito. A Gouveia tem projetos eólicos e solares, construindo e montando subestações de energia elétrica, redes de média tensão, linhas de transmissão, realizando montagem, manutenção e comissionamento de usinas fotovoltaicas. A empresa de Alvinho é tampa mesmo. E agora ele está no mundo agora também do agro. Agora ele é agroboy agora. Eu já vi algumas cenas dele. A Gouveia Engenharia há mais de 20 anos está à frente da rede de iluminação do Carnatal. Pouca gente sabe disso, mas o Carnatal, quem toma conta das redes e da iluminação é a Gouveia. E você também pode ter um projeto de energia solar na sua casa, na sua residência ou, claro, na sua empresa. Basta entrar em contato com a Gouveia, que eles cuidam de tudo para você, desde a instalação e principalmente o diferencial garantido, que é o suporte pós-venda. Poucas empresas cuidam do seu pós-venda, a Gouveia cuida. Se você quiser mais informações, é só ligar para o 3231 6059, 3231 6059. A Gouveia Engenharia tem sempre uma solução inovadora para você. Bem com o Alvinho não, meu amigo, o homem é competente. Vaqueiro. Deixa eu fazer um outro... A mesma pergunta que eu fiz para Léo no começo, Daniel, eu quero fazer para você agora. Até porque você é fisioterapeuta, mas você também é atleta amador. Você faz musculação, eu já fiz alguns treinos ali perto de você, e você é atleta de windsurf. Você faz o seu... Kitesurf. Kitesurf, perdão. Ou seja, você tem a sua vida profissional,
como pai, marido, sua vida normal, como um cidadão comum, mas você também é atleta. Você também faz você tem os seus cuidados para você ter a vida longa no seu kite? Sem dúvida. Eu costumo dizer que... Porque às vezes aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Com certeza. Eu já faço musculação há 26 anos, né? De musculação. Há algumas décadas atrás eu fazia porque eu adorava musculação. Hoje em dia, eu confesso, eu faço musculação para me dar longevidade no kite, né? Porque algumas pessoas conhecem o kite e tal, é um esporte intenso, que você está ali com a pipa te puxando e você dá saltos, você aterriza, então você tem um impacto forte também. Então, eu costumo dizer que hoje a musculação para mim não tem nenhum fim estético, né? Eu faço a musculação exclusivamente para segurar a minha onda no kite, né? Para me deixar forte para o kite. Quando chega no seu consultório um corredor, um atleta que não faz, que apenas corre, que não faz nenhum outro treinamento de suporte, e aí o cara chega com uma lesão e aí ele insiste em dizer, rapaz, eu não tenho saco para musculação, eu quero só ficar correndo, eu quero tratar da lesão e voltar. O que é que se dizer para um cara? Eu digo, faça sem gostar, né? Faça musculação sem gostar, mas faça. Você tem que fazer um fortalecimento. E eu tento explicar para ele, mostrar para ele que a lesão é devido a um certo enfraquecimento de algumas estruturas, né? Então ele tem que, se ele quiser evoluir, ele tem que de fato construir força e deixar as estruturas mais fortes para aguentar o impacto da corrida. Então não tem como fugir. Eu me lembrei agora de outra frase não, foi dentro de uma palestra, um outro professor de educação física falando sobre esse debate musculação e fortalecimento. Musculação, a palavra de musculação é diferente de fortalecimento. Ele disse, um corredor precisa de ter quadril forte, de ter glúteo forte. Aí você tem aquele exercício de glúteo que você está aqui, a abdução de glúteos. Abrir da perna. Aqui. Um corredor correndo, ele faz esse movimento? Isso o professor demonstrando, né? Ele faz esse movimento quando está correndo? Não, ele faz esse movimento para frente e para trás, empurrando a perna. Então, aí ele fala, então você precisa treinar esse movimento específico. Não adianta você fazer abdução e adução de glúteos. Para o corredor, não vai servir de nada. Ele não vai replicar essa força no movimento. Aí eu pergunto a você, dentro dessa, existe esse choque? Existe uma diferença entre fortalecimento e musculação? O fortalecimento ele é específico? É um trabalho diferente de musculação? Bom, Daniel vai dar o ponto de vista e depois eu dou o meu aí. Eu acho que é o seguinte, pegando esse gancho aí da abdução e tal, que na corrida a gente faz só a extensão, né? E não faz a abdução e a gente só precisa treinar a extensão, eu discordo completamente, né? Porque a gente tem que ver a função do músculo como um todo, né? Se você colocar, por exemplo, o glúteo médio, que é o que faz essa abertura lateral da perna, na corrida você não faz essa abertura, mas em compensação o glúteo médio ele é um estabilizador lateral. Ele impede com que o seu quadril desapa lateral. Ele juntamente com outros músculos, né? Quadralombar e tal. Mas ele tem a função importante dele na corrida, apesar de não ser o movimento específico dele, né? Mas com certeza ele tem que fortalecer e deixar forte o glúteo máximo, que é o que joga, né, você para frente, é o que te joga para frente. Então, não existe esse negócio de vamos treinar só isso e não treinar aquele. Você tem que treinar tudo. Obviamente que tudo nas suas devidas proporções e tem que ser tudo muito planejado, mas você tem que treinar tudo. Como nós temos um pensamento muito próximos, nem sempre iguais, né? E a gente gosta disso, não pensamos iguais, mas temos uma linha de raciocínio muito parecidas assim em relação a profissionais de movimento. A gente tem essa visão mais ampla, né, de parte de treinamento e de corpo humano. Quando a gente entende isso, aí a gente tem uma gama maior de atividades e exercícios para determinados grupos musculares e exercícios específicos, né? Dentro de uma periodização é justamente isso. Como o Daniel falou, se os músculos que precisam estar fortes, os que os estabilizam, né, estão fracos, então há uma demanda de energia maior. Então, ao longo de um tempo, possa ser que essa articulação de quadril comece a sentir um impacto em relação às suas pisadas no chão, que
vai ser, não tem como isso não acontecer, né? São vários saltos e várias aterrissagens. Se essa musculatura não suporta isso e não segura teu quadril, você é um forte candidato a ter alguma disfunção de quadril, alguma tendinopatia. Ou o joelho. O tornozelo, né? Então, numa visão mais ampla, a gente fortalece tudo, porque, tipo, é muito melhor nós três aqui fazer a força para levantar essa mesa do que eu sozinho querer levantar. E vocês ficarem só olhando aí. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, né? Então, na mesma forma, se tiver vários músculos nos ajudando, imagine se ele é forte nesse plano que a gente já faz de extensão de quadril. E se ele é forte na abdução. E se ele é forte na adução, a força que ele vai conseguir jogar o corpo dele para frente nessa extensão de quadril vai ser de duas... isso aqui eu estou jogando números, não tem nada batido, né? Ele vai ser muito mais forte na passada dele. Então, quem nos ajuda, seja bem-vindo, né? Então, a gente faz... Pensando num corpo por um todo, a gente trabalha tudo para que o corredor gaste o mínimo de energia possível. Que o corpo tenha uma harmonia realmente. Para que isso te leve aí... tipo, numa maratona, por exemplo, você já pensou teu glúteo médio começar a incomodar no 10º quilômetro? Né? Tá bom, Quantas passadas você não vai dar ainda para cruzar a linha de chegada? Né? Quantos impactos tu não vai receber, essa articulação não vai receber? E tem uma máxima na corrida que o teu peso aí aumenta aí uma certa quantia em relação ao teu peso corporal, cada vez mais que você pisa, né? De 1 a 4 vezes a mais a pisada, né? Então, olha aí a demanda que só que o teu quadril vai sofrer porque tu não primou para uma musculatura que ela também faz um papel importante na corrida. Por mais que isso não seja um gesto específico, né? Mas tá ali ajudando. Por isso que é um treinamento integrado, né? Eu me lembrei dessa mesma palestra, com outra fala desse professor, ele falando, olha, qual o momento da corrida que você está com os 2 pés no chão? Nenhum. A gente está sempre com um pé ou nenhum, né? Às vezes você dá aquela passada, está com alguns segundos, você fica com os 2 pés no ar. Mas assim, são sempre movimentos, são sempre impactos unipodais. Força unipodal. Então, por que treinar com os 2 pés no chão? Por que fazer musculação com exercício com os 2 pés no chão? Um agachamento, por exemplo, ou algum outro... Ele disse assim, os treinos de musculação, de fortalecimento, tem que ser unipodais. Porque você vai replicar no seu treino de corrida ou na prova o movimento unipodal. O que é que vocês dizem sobre isso? Eu discordo, né? Eu gosto muito dos dois, na verdade. Eu acho que um encaixa perfeito com o outro. Eu acho que você tem que ter o treino de força bipodal, até mesmo para você conseguir levantar cargas mais elevadas, dependendo da sua periodização, de acordo com a corrida. E tem que ter o treino unipodal também. Eu acho que dizer que um é o certo e o outro é o errado, no corpo, quando se trata de corpo humano, é o maior tiro no pé, né? Porque cada pessoa tem ela se adaptou ao longo da vida de uma maneira, né? Então tem gente que aceita muito o treino unipodal e tem gente que não aceita, entendeu? Isso é a biomecânica de cada um. Então, você bater o martelo e dizer que na corrida faz só unipodal, eu acho que é um tiro no pé. Eu acho que tem que ter o treino de força bilateral, por vários fatores, mas também tem que ter o treino do gesto da corrida, né? Mas eu acho que o casamento perfeito são os dois, né? Então, até mesmo porque, por exemplo, você está com os 2 pés no chão, o centro de gravidade está ali no meio, passando ali no meio certinho, né? Então, quando você tira um pé do chão, o braço de força aumenta 3 vezes, né? Então, é importante você vivenciar os dois. Como é que o seu cérebro te vê com os 2 pés no chão e como é que ele te enxerga com o pé no chão. E aí você fazendo os ajustes e fazendo os treinos das musculaturas acessórias pertinentes. Pensando justamente nesse tema que a gente está debatendo, eu me lembrei que vocês vão fazer um curso. Vocês vão... abriram, acho que já abriram as inscrições do curso? Abrimos. Sobre mobilidade e estabilidade, especificamente sobre esses 2 temas. Por que vocês decidiram promover um curso para essas 2 áreas? Bom, ou se dá para colocar numa área só? Tem mobilidade e estabilidade na metodologia Concept, né? A gente tem um
uma maneira de enxergar, né? Então, a gente vai expor essa nossa maneira de enxergar. Esse curso é para quem? Para profissionais de educação física, para estudantes de educação física e profissionais e estudantes de fisioterapeuta que trabalham com movimento, né? Então, a gente viu primeiro, muita gente pedia, né? Cara, quando é que vocês vão fazer o curso de vocês? Quando é que vocês vão fazer o curso de vocês e tal? E aí a gente sempre protelou um pouco e tal, aí decidimos fazer, né? Segundo, eu acredito, principalmente porque eu lido muito com atleta, como paciente, e quando eu indico alguns exercícios, eu noto que alguns profissionais, que, por exemplo, o paciente tem um personal, e eu indico alguns, eu faço um deverzinho de casa para o personal aplicar no cliente dele, e muitas vezes eles sentem uma dificuldade enorme, né, de repertório de mobilidade, quando é que faz a mobilidade, quando é que faz uma ativação, quando é que faz uma estabilização. Então, eu acredito que eu vou ganhar muito mais com muito mais pessoas bem qualificadas, né? Então, eu como fisioterapeuta vou ganhar muito com a qualificação de outros profissionais nesse sentido. É um modo de a gente diferenciar realmente o propósito que a gente abriu a Concept, né? Tipo, a gente sempre quis gerar mais qualidade de movimento aqui para a cidade, realmente, para Natal, Rio Grande do Norte, tudo. Né? Pessoas que tenham essa visão de longevidade no esporte, uma vida mais ativa em relação à saúde, bons hábitos alimentares. E, tipo, a nossa metodologia é um pouco mais direcionada para uma visão global, né? Então, poucos são os profissionais que têm esse conhecimento e essa oportunidade de conhecer essa metodologia. Até porque são uma soma de várias cabeças pensantes aí no mundo da educação física, da fisioterapia, e a gente acaba juntando e fazendo o nosso pensamento. Então, se a gente for ver, uma metodologia que já está no mercado há quase 7 anos, né? A gente tem aí quase 7 mil pessoas que já impactadas aí com a nossa metodologia, que já passaram pela Concept. Que você impactada positivamente, né? Então, chegou a hora também da gente ter uma grande dificuldade que a gente tem é a falta de mão de obra também, até da pessoa sair da universidade e não tá ali frio, não tá maturado ainda nem na sua profissão ainda, e por mais que cada semestre aí se forma uma turma de educação física e de fisioterapia, eles não estão prontos ainda pro dia a dia, e aí a gente, com essa metodologia, a gente de fato vai ensinar, né? A gente não vai dizer como é que a gente, faça isso e isso, a gente vai ensinar realmente como faz, como é que a gente pensa, se pegar cada caso. O objetivo é sair lá do curso, já na segunda-feira ele já está apto a usar as técnicas fazendo que ele aprendeu. E praticando as técnicas, e a gente trocando feedback. Como é que vai ser o curso, duração? É um curso presencial, são 2 dias, né? Onde vai ter muita teoria e prática, né? Em novembro, dia 28 e 29, lá na própria Concept mesmo. 28 e 29 de novembro. De novembro. Mês que vem. Isso. E aí, vai ter o link lá no nosso Instagram, né? @ConceptNatal. No meu também, leolopes.ef. Quando abrem as inscrições? Já está aberto. O link já está disponível. Já está disponível. E aí tem como palestrante eu e Daniel aí. Simultâneos, né? Então, nos 2 dias, eu e Léo, a gente vai estar lá para dar... Teoria e prática, muito conhecimento mesmo, muita troca de informação. Vai ser teoria, prática. Como a gente pega ali no livro, como a gente encontra na vida real, porque existe uma brecha, um gap enorme de teoria e prática, né? Como eu falei, na teoria tá tudo organizadinho ali, com todos os viés bem delineados. Quando você vai para a prática, é uma coisa completamente diferente. Então a gente vai conseguir passar esse diferencial do dia a dia mesmo. Até que ponto a gente sai de campo, e até que ponto a gente deixa a bola para Daniel, até que ponto Daniel deixa a bolinha preparada para a gente fazer o gol. Então tem essa troca de informações assim, de prática de fisioterapia e educação física. E acredito que quem vai sair ganhando realmente é o aluno / paciente aí de profissionais de educação física. Como é que faz para se inscrever? Como é o caminho para se inscrever? Vai lá no nosso Instagram, né, no link lá. Concept Natal. Isso, @Concept Natal. Clicou, tem lá... Tem o link, tá na bio lá. Tá lá, as informações do curso e o clique da inscrição do curso também. Show de bola. Não perca não, que vai ser top. Ao longo do programa aqui da entrevista, o tema central era esse, mas eu ficava o tempo todo... fazendo perguntas com recortes. Esse ponto, aquele ponto.
Mas se você que está assistindo, você que ouviu, prestou atenção bem na entrevista, você percebeu que não tem como você delimitar apenas a algo específico. Você quer fazer bem feito, quer ser um corredor que corra bem, que passe o maior tempo possível da sua vida correndo bem. Quando eu falo correndo bem, não é só correr rápido e correr maratonas, outra maratona, mas é correr sem se lesionar. Uma dor ou outra, beleza, mas sem se lesionar. É fazer o trabalho completo. É fazer o trabalho completo. Treinar com profissionais indicados dentro da periodização e ter o suporte adequado, que é você fazer a sua musculação e fazer o seu treino integrado com a sua mobilidade, com a sua estabilidade. Tem que ter o cenário completo. Eu ficava provocando aqui para que eles respondessem, mas no final das contas o cenário ideal. O cenário ideal é você ter o seu treinamento de suporte para que possibilite que o seu esporte principal que você escolheu, você faça por mais tempo. Exato. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E assim, a gente tem vários comportamentos e de corredores diferentes, assim, né? Tipo, tem um cara que realmente só quer sair de casa, botar seu tênis e ir ali no quarteirão em volta, e é o cara que na cabeça dele ele nunca vai precisar nem de uma periodização, por exemplo, nem de uma assessoria, de nada, nem de um físio. Ele acha isso distante, até impossível de acontecer com ele, né? E possivelmente esse cara nem vai se lesionar mesmo, né? Não tem essa batida de martelo que o cara vai lesionar. Tem um cara também que tá ali pro corredor, gosta vez ou outra ele vai ali, um amigo chama, vai dar uma corrida, é o cara que gosta da musculação, gosta da atividade física, e ele tá pingando ali em todas as áreas ali, faz um rapel, faz uma trilha, vai ali, faz um nado. O cara tá sempre em atividade, né? Tem um cara que realmente gostou da corrida, quer dar continuidade, e aí possa ser que cada vez mais que ele vai se aprofundando e querendo melhorar cada vez mais, ele precisa desse suporte, e a gente tá ali para isso, né? Não é que a gente tá aqui que diga que todo corredor vai se lesionar, não. Mas precisou do suporte, precisou da orientação, de um direcionamento. Se a gente não tiver condições também, não tiver nosso amparo, nem que a gente não conseguir fazer, a gente direciona para o profissional que, se puder da área, por exemplo, um médico, alguma coisa do tipo. Mas estamos ali para ajudar e deixar o cara... Esse é o nosso lema da Concept, né? Entrou naquela porta ali, o cara tem que sair melhor, nem que seja 1%. Mais eficiente, mas 1%. Sai melhor. Eu gosto sempre de dar a César o que é de César, e parece que é bajulação ou propaganda gratuita. Não é isso, não. É porque eu gosto de reconhecimento de trabalho bem feito. Eu treino lá na Concept com o Léo e com os professores dele lá. Faço já acompanhamento com o Daniel há algum tempo. Passei um tempo meio vagabundo, deixei acompanhamento, voltei agora. Mas desde 2018, nós estamos em 2023. E há 5 anos que eu não precisei parar de correr por conta de lesão. E eu costumo dizer que nada é por acaso. Não existem coincidências. Até então eu precisei parar por umas 3 vezes. Ou tive uma lesão fascite plantar, enfim, outras lesões anteriores, que eu precisei parar 2 meses, 1 mês, 3 meses. Desde que eu entrei lá e que eu comecei a fazer, de fato, ter acompanhamento, eu não precisei parar. Eu tive lesões, pequenas lesões, mas foram lesões que tratei treinando, que não precisei parar. Eu tive um agora, que Daniel tratou de mim agora na reta final da maratona, faltando 40 dias para a maratona. Eu cheguei lá para ele, a gente fez 6 sessões, foram 6 semanas, que era uma lesão de inflamação do meu tendão calcâneo. Não precisei, e eu estava na reta final da planilha para maratona, ou seja, no período de maior volume, de maior exigência física. Crucial, né? E eu não precisei parar de treinar. Eu continuei treinando e fiz a minha maratona normal. Aliás, eu cheguei na maratona, foi a minha melhor maratona, melhor condicionado. Então, assim, e eu, biologicamente falando, ou biomecanicamente falando, como a Amanda disse, Breno, você é o cara que não tem físico para correr. Você seria o tampa do CrossFit, por exemplo. Mas você corre, primeiro, porque você gosta, porque você quer, e porque você tem bons profissionais lhe acompanhando e você faz o que eles dizem. Então, é mais ou menos isso. Não tem segredo. Não tem muito receitinha de bolo, é trabalho. Não tem mesmo. E também um fator importante é a maturação. A sua maturação, né,
como corredor, a sua maturação biológica, biomecânica, né? Você vem expondo o seu corpo a alguns impactos, a algumas adversidades, e o que acontece? Ele vai ficando forte, né? Então você vai aguentando mais estímulos. Mas aquilo que eu falei, obstáculos acontecem. Você estava numa preparação perfeita, chegou uma tendinite do tendão calcâneo, entendeu? Tratamos, você não precisou parar, vida que segue. Mas é todo o conjunto. São os profissionais que te acompanham, mas somado à sua maturação, né? Então por isso que o que o Léo falou no começo, respeite a planilha, porque o resultado vai chegar, né? Então a sua maturação vai chegar. Alguns chegam mais rápido, outros demoram mais. Então é basicamente isso. Justamente isso. Você vê que é uma combinação de profissionais que te ajuda, né? Dá uma aliviada na planilha de corrida. Você viu que, né, tua Cid começou a te picar mais para tu não fazer longões exagerados demais, até porque ele distribuiu mais o volume. Até para você não ter tanta sobrecarga, né? Você lá com o Daniel, fazendo algumas partes de treinamento e fortalecimento. No final, alimentação perfeita, planejamento perfeito. Vai lá e faz o nome. No final de tudo, você vê que cruza a linha de chegada, tranquilo, não está cansado porque correu 42 km, não é toda pessoa que faz os 42 km, você precisa realmente de uma preparação para isso, mas que quando você cruza a linha de chegada, você não está tão destruído e tão exaurido em relação às primeiras que você fez, né? Que para descer uma van, um degrau, por exemplo, a gente sabe como é um pós-maratona, para quem não se preparou de fato, né? É bem desgastante e castigante aí. Meus amigos, a entrevista tá chegando ao final, estamos aqui na reta final do programa. Eu vou fazer só um pergunta e resposta super simples aqui para lá e para Daniel. Musculação ou estabilidade? Rapaz, a estabilidade precisa, a musculação precisa, a mobilidade precisa. Treine a musculação. Quem gosta de fazer a musculação vai ficar tranquilo, faz a tua parte, que é o teu período de treinamento ali certinho, né? Pessoas levam muito a parte de musculação, treinamento ao pé da letra, o conceito da palavra músculos em ação, naquele ambiente de máquinas, de muito peso, né? Mas a gente dá para botar músculos em ação também de formas diferentes. Mas se você gosta daquele ambiente lá e gosta daquela socialização ali da galera também, faz a musculação no salão de musculação. Quem não gosta, faz o teu funcional, faz o teu yoga, faz teu pilates, faz teu treinamento integrado, mas que você tenha um suporte para que te dê uma sobrevida maior na corrida, para você suportar a demanda dela. E aí você tem uma vida maior aí nessa... Eu vou responder direto. Você perguntou um ou outro, eu vou responder direto. Musculação, estabilidade, musculação. Porque partindo do pressuposto, se a musculação está forte, a articulação está estável, né? Então, de acordo com sua pergunta, estabilidade, musculação, eu vou na musculação. Musculação, mobilidade. Mesma coisa. Não, aí já muda, né? Porque quando a musculação ela tem uma característica, ela ativa músculo, deixa você forte e, consequentemente, aumenta a tensão, né? E aí, ao longo de alguns bons anos, você começa a perder mobilidade. Então, essa é difícil, né? Mas, se a gente for pegar outros fatores, como, por exemplo, o envelhecimento, né? Que traz sarcopenia, que é a perda de massa muscular, você não vai querer isso, né? Então, eu volto na musculação também. Até porque o corredor não precisa botar o pé no chão, ou a mão no chão, né? Ele não precisa disso. A mobilidade que ele tem que ter é só que o quadril dele jogar a perna para trás. Se realmente o corredor fazer o treinamento de força, propriamente dito, né? É um cenário fantástico, né? Agora, você preparar o corredor para fazer treino de força no período certo, aí no volume certo. E aí você realmente, como o Daniel falou, as duas a musculação vence, né? Respondido, meus amigos. Isso aí, queria agradecer demais Léo Lopes, professor de Educação Física lá da Concept, por mais uma vez ter vindo aqui. Agradecer Daniel Lima, fisioterapeuta também lá da Concept. Mas tem não esqueça da novidade da gente ver eu falar aqui. Sim, não. Rapaz, peraí, esquecendo. Eu falei do curso esquecendo da outra. Peraí, eu guardei aqui essa em primeira mão aqui para fazer com você no seu podcast aqui, pô.
né? A gente, aqui em primeira mão, para os telespectadores aí de Breno Perrussi. Os nossos web espectadores. Nós estamos lançando a nossa assessoria de corrida, né? A Concept realmente agora, de fato, lança esse novo serviço, né, da nossa empresa, uma demanda que a gente já vinha há um certo tempo e a gente tinha postergando em relação a isso, né? Mas hoje a gente já está tudo pronto, e aí lançando aqui realmente no podcast para abrir para o pessoal, né? E aí a gente vai ter uma promoçãozinha aí de lançamento, vai aproveitar até a audiência do seu podcast aí para a gente lançar, né? Os 20 primeiros, né, Daniel? Os 20 primeiros inscritos terão um bônus especial aí em relação às primeiras mensalidades, até no plano semestral. Então, cria aí a hashtag Bora Correr, né? Lança lá, entra lá no nosso link lá da Concept, no nosso Instagram, né? Vai lá no link da bio, fala lá que viu o podcast de Breno Perrussi, hashtag Bora Correr, que vai ter um desconto especial lá para os 20 primeiros inscritos. Olha aí. Então, estaremos aí com uma assessoria nova na cidade. A cidade cada vez mais cresce, adeptos da corrida, e a gente sente a necessidade de estar presente também nisso. É uma das formas de que a gente tem muitos corredores lá que a gente trata. A gente entra no mercado justamente pensando nessa longevidade, protocolos para cada pessoa, desde quem caminha, quem nunca botou um tênis na vida de corrida, mas tem essa vontade de correr, mas quer saber como é que quer ter direcionamento, quer correr com segurança. Então, da caminhada até o cara que quer conquistar os seus objetivos ali, baixar os seus tempos. Rapidinho, futuramente estamos aí em novembro, já estamos nas ruas aí de Natal, aí, se Deus quiser. Concept Run. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Daniel. Obrigado, Léo. Obrigado você que assistiu, você que ouviu. Um forte abraço e até o próximo programa. Oferecimento: Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia.